queria conversar com vocês sobre o meu canal, Marcelo Tavares. Ele é um canal que eu quero fazer de forma diferenciada. Normalmente as pessoas buscam técnicas semelhantes ou criam roteiros, formas, técnicas, utilizam-se de ferramentas e um padrão, né, para que obtenham sucesso ou para que obtenham visualizações baseadas no formato pré-estabelecido. Isso às vezes me incomoda bastante, de tentar fazer algo igual, algo nessa mesma linha. Então o nosso canal é mais de liberdade, né? Eu quero ter liberdade de criar, liberdade de falar sobre temas que precisam ser falados ou da forma que eu me sinta melhor. Então nós vamos realizar uma sequência, né, de vídeos, uma semana de curso, né, sobre conexão humana, despertar. Às vezes as pessoas me perguntam, Céu, mas como? Qual foi o momento ali da necessidade, o momento na vida que você começa a perceber a importância da conexão? Mas a importância da conexão nós já nascemos assim, né? Então quando você está no ventre da sua mãe, está sendo gerado, ali já começa a conexão. A sua mãe é o canal, né, da sua comunicação com o mundo exterior. Então o que ela sente, você sente. A música que ela escuta, como ela é tratada, o amor, a briga, as raivas, os sentimentos, tudo isso influencia ali já. Você já está ali conectado à mãe, né? Mas algo interessante que aconteceu comigo é a questão de, ali quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu sempre percebi a importância de conversar com pessoas. E normalmente o jovem está preocupado ali com a saída, com os amigos, né? Amigos de farra, né? Realmente também fui boêmio, mas eu tinha uma preocupação, principalmente com a minha família. Por que eu estava ali? Eu me perguntava bastante por que, né? Ali nos primeiros meses de nascido, primeiros anos, meu pai se separou da minha mãe, éramos 3 irmãos, então minha mãe levou o mais velho, o meu pai leva o mais novo, e aí eu fui doado ali, né? Fui criado até os 4 anos pela Dona Maria, né? Uma senhora maravilhosa que até hoje eu tenho como um anjo, né? Ela já partiu, mas o amor e a conexão que tivemos foi maravilhoso. Depois retorno morar com meus pais, então eu passo a observar por quê, né? Por que a minha mãe, por que o meu irmão mais novo, que mora com a minha avó, sente como se a minha mãe não fosse mãe dele, ou a minha mãe tem um sentimento por ele diferente, ou por que o meu pai é assim, por que a minha mãe tem esses comportamentos, por que o meu irmão se relaciona com o mundo e comigo dessa forma. Então eu sempre busquei tentar integrar essas partes, que eu acho que é essencial. Então saber quem era minha mãe, como ela vivia. Então aí veio o interesse de buscar essa conexão familiar. Então, inclusive, nós vamos ver lá na semana de conexão sobre passar uma atividade chamada atividade introdutória, onde você vai poder fazer algumas atividades, alguns exercícios, né, de conexão. Por exemplo, eu busquei nesse período saber, conversei com minha avó, primeiro conversei com minha mãe, foi muito interessante, e eu perguntei a ela como foi a infância dela e como foi minha infância, para que eu pudesse conhecer a visão dela da infância. Depois, evidentemente, fui conversar com os pais dela, meus avós, e fiz a mesma pergunta: como era a infância de vocês e como foi a infância da minha mãe, como minha mãe era na infância. Então, porque o nosso cérebro, ele
guarda principalmente memórias mais emocionais, de maior impacto em nossas vidas. Então isso é tão legal. E por que a nossa memória ela permanece, mas ela não permanece inalterada, né? Após um ano, por mais que eu tivesse um impacto, algo forte, algo marcante, nós não se apegamos, nosso cérebro, nossa memória apaga os detalhes, né? Ou muda, ou molda, então, ou cria uma nova memória. Por exemplo, né? Se eu perguntar para você onde você estava quando ocorreu aquele ataque das Torres Gêmeas, né? Normalmente, eu acho que todo mundo que vivenciou aquele período, como eu sei, eu estava na base aérea de Fortaleza, estava caminhando nos corredores do primeiro e do quarto grupo de aviação, e aí percebi que houve isso. E foi aí que nessa visão, mas se você for tentar lembrar dos detalhes, você não consegue lembrar, porque a memória ela mantém o foco naquele ponto X, né, que realmente teve uma significância maior, e isso pode mudar ao passar dos anos, né, e você criar novas memórias que não aconteceram, esquecer de detalhes. Então é muito importante você conhecer essa trajetória, para você ter a visão da conexão familiar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, até para o seu autoconhecimento, saber suas origens e como é a sua relação, como foi. Então isso para mim foi assim, tipo, a minha primeira missão em busca de algo, de compreensão ao redor. E evidentemente não só compreender, mas fazer ações, como tentar fazer com que as peças se encaixassem, que meu irmão perdoasse minha mãe perdoasse meu irmão, né? Eu soube da história toda por trás, até que houve um dia que eles se abraçaram, se perdoaram. Eu acho que a partir daquele dia foi algo que mudou bastante. Então, assim como o meu irmão caçula, né, teve acontecimentos e sentimentos que eu queria compreender, chamei meu irmão mais velho e falei: olha, acontece algo assim, assim, assado, e nós precisamos fazer isso, assim, assim, para que as coisas melhorem. E realmente foi o que aconteceu, e realmente melhorou nosso relacionamento, os três. Então isso, se perguntar ao meu irmão, ele vai entender, vai lembrar muito bem até do dia que a gente conversou e como nós estávamos conversando, e realmente percebemos aquela situação que poderia ser melhorada em termos de relacionamento. Então, ao observar, primeiro ter interesse em observar. Por que eu vou, né? Eu posso estar com os amigos de farra, mas aquele me chamava a atenção. Essa importância de me relacionar e tentar resolver problemas de conexões entre os meus familiares ali. Porque eu acho que a partir daí você se prepara para outras conexões. Mas você tem que ter uma base, assim como a sua família. Então acho que parte da conexão. Então vou deixar aqui para vocês a primeira atividade de conexão. Primeiro, você vai conversar, tá, com seus pais, né, e perguntar para eles sobre a vida deles, como foi a infância, qual o olhar dele em relação ao seu relacionamento com os pais, com os irmãos, com os amigos, com a escola. Conheça mais seus pais. Depois busque seus avós. Converse sobre como foi a infância deles, como foi da sua mãe ou do seu pai. Então, essa história não pode ser perdida, porque cada um tem uma visão única de mundo, né? Nós temos uma visão única de mundo, e essas visões se complementam ali, num olhar, né, diferenciado, os ângulos da mesma história, como um pensava, o outro não, porque às vezes não teve a forma de interpretação daquele mesmo fato, foi diferente. Se houve uma falta de conexão ali, ou de compreensão
aquela situação de forma igual por ambas as partes. Mas se você, nesse momento, não conta hoje com a presença física dos pais, dos avós, busque outros meios de saber dessa história, pessoas que conheciam eles e como eles eram, porque é fundamental isso para que você tenha essa interpretação, um conhecimento da sua origem. Converse com seus irmãos, o que é que eles lembram, qual a visão deles em relação à infância. Então isso é fundamental. Faça esse relatório, escreva, não precisa mostrar para ninguém, faça isso. Busque perdoar pessoas, pelo menos 2 pessoas que por algum motivo houve uma discussão, uma discórdia ou um sentimento negativo. Tente resgatar a conexão com 2 pessoas, né? Perdoe, busque perdão de outra pessoa. Vamos falar de empreendedorismo? Então vamos lá, coloca a tua gravata, né? Bota um escritório bonito, com móveis caros, né? Tenta gravar dentro de um iate. Cuidado com a iluminação. Prepara o roteiro. Nós precisamos convencer você de que para ganhar dinheiro rápido tem que vir conosco nessa mesma estrada que nós estamos caminhando. Meu nome é Alcelo Tavares e vamos falar de empreendedorismo. Sou presidente da Associação dos Micro e Pequenos Empresários da região norte do estado do Ceará e, na minha concepção, o empresário que só pensa em lucro, ele está defasado. Vocês já ouviram aquela frase que empresa não tem coração, só tem cofre? Também já escutei bastante isso e sempre discordei. O mundo atual, um mundo complexo, ambíguo, né, acelerado. Sabe que depois de 712 mil empresários que fecharam as portas, e não 60% deles não foi por causa da pandemia. Eles já iam quebrar de qualquer forma, foi devido à aceleração das tendências que nós não estávamos preparados. Então vamos refletir que são 712 mil sonhos que deixaram de existir. Então, na minha concepção, a verdade, ela prevalece. Eu estou falando de empreendedorismo, acabei de chegar num ambiente agrícola fantástico aqui na cidade, no município de Irauçuba, de Tejuçuoca, na verdade, né? Fica aqui entre os 2 municípios. E vou falar de empreendedorismo, porque empreendedorismo, na minha concepção, ele tem que ter lucro e felicidade. Esse é o objetivo do empresário atual, lucro e felicidade. Não posso desconectar esses 2 fatores. Então, se você buscar incessantemente o lucro e com velocidade, buscando sempre o caminho mais rápido, será que isso te faz feliz? Será que isso é interessante para o outro? Para a humanidade, para o planeta, para a tua cidade, para o teu bairro, para a tua casa, para a tua família? Tenta ver todas as possibilidades possíveis. O lucro e a felicidade. Tá? Então vamos lá. Vamos falar de empreendedorismo. Tá? Então eu vim aqui para mostrar. Minha filha acabou de chegar, olha que maravilha. Então eu vou mostrar um pouco sobre empreendedorismo. Tá? Essa é uma classe de empreendedor que eu admiro muito, né? Que é agricultor. Então, convido você, agricultor, a vir se conectar com a AMP Norte. Por quê? Porque você é empreendedor. Isso aqui, essa plantação de milho pequena, familiar, para subsistência, isso é um produto. O agricultor investe o tempo é dinheiro, investe as suas esperanças, seu suor, né, embaixo de um sol escaldante, mas ele está aqui plantando algo para colher depois. Né? Vocês já viram essa frase, plante para colher? É que literalmente o agricultor faz isso todos os dias. Ele não pensa a curto prazo. Então isso é empreendedorismo. Empreendedorismo sustentável, faz bem para a família, para a saúde, para a vida, para o planeta, sem agrotóxico. Por favor, não use agrotóxico. Porque eu estou pensando nos lucros, Marcelo. É exatamente por isso, você só pensa nos lucros, pense na vida do outro. De quem vai se alimentar, de quem vai comer o teu produto com veneno, com agrotóxico. Então,
Aqui é o verdadeiro empreendedor da vida, empreendedor sustentável, empreendedor que merece sim todo o apoio e nossa admiração. Então, a AMP está disposta à conexão. Já estamos conectados hoje com o INC, International Netweaving Club. Estamos conectados também com o Então Pronto, Rede Colaborativa, com o IBAP Ceará, Instituto Smart Citizen, que tenho muito orgulho de participar dessa família. E também o Instituto Amiraci, lá de Moçambique, da qual também hoje fico muito honrado de participar dessa família de forma voluntária. Daqui, o agricultor é o empreendedor da vida. Então, pensa nisso, lucro e felicidade. Será que o teu produto está fazendo bem para as pessoas? Se tiver, continua, porque o caminho é esse, tá?